E nessa noite, falando sobre Débora, a palavra se encontra lá no livro de Juízes, no capítulo 4, a versículo 4 em diante, vai nos colocar a respeito da história dessa mulher. Débora, o nome dela significa abelha. É uma abelha que trabalha. O tempo dela, que ela existiu, foi aproximadamente no ano 1120 a.C. Então, ela vai vir num tempo, ela vai ser importante em um tempo onde havia um ciclo dos juízes, que nós conhecemos a palavra de Deus. Então, após a morte de Josué, o governo daquelas tribos ali ficou acerca dos juízes. Mas o povo de Deus, o que acontecia nesse livro? Todo o livro de Juízes nós vemos um ciclo do povo caindo em pecado, se arrependendo, Deus trazendo a libertação, aquele povo é libertado, vai para a paz. Quando está em paz, volta a adorar aos deuses daquela região, volta à idolatria, volta a desobedecer a Deus. Então foi um ciclo que por todo o tempo do livro de Juízes ele vai acontecendo, ele vai seguindo. E Débora vai ser a quarta juíza aqui dessa história. Ela vai ter e é a única mulher que tem um cargo de liderança na história de Israel aqui. Então há uma importância muito grande no chamado que Deus tem na vida dela. Ela foi muito importante nesse período. E uma mulher de uma extrema coragem, né, e determinação de fazer aquilo que Deus havia confiado para ela, para que ela resolvesse, para que ela fizesse. E essa importância de entendermos nesse período. E é um tempo onde o povo está ali adorando a vários ídolos. Era um tempo onde se sacrificava crianças e onde os próprios pais muitas vezes lá levavam os filhos para adoração, para serem sacrificados, para serem queimados vivos a Moloque, sacrifícios a Baal, a Astarote. Era um tempo onde havia um ritual chamado sacrifício dos pilares, onde nascia o bebê, eles matavam o bebê e colocavam nos pilares da casa, onde eles construíam aquela casa, porque eles achavam que isso traria felicidade para aquela família. Então foi um tempo que Deus, quando houve o momento onde o povo de Israel estava conquistando Canaã e deveria ter conquistado tudo, ao invés de começar a observar aqueles povos ao redor e se contaminar com aquilo, porque Deus queria que eles exterminassem aquelas nações? Porque justamente Deus via a maldade daquele povo, o sacrifício de crianças, via aquela maldade acontecendo. E Deus não queria que o povo de Israel continuasse nisso aí. Só que o povo, em vez de conquistar a terra e exterminar aquela situação ali, aquelas nações erradas, acabou se contaminando com essas nações e caindo em pecado. E foi o livro de Juízes todo é um ciclo de pecado, de queda, de arrependimento. E Deus levanta um libertador, um juiz, e Deus liberta aquela nação, e novamente aquele povo tem um tempo de paz e ele cai. E no tempo de Débora nós temos aqui onde eles estão sob a servidão do rei Jabim, cerca de 20 anos já estão pagando tributos. O rei Jabim ele tem um general muito importante que é o Sísera. E o Sísera foi um homem que oprimiu muitas mulheres, por isso que é interessantíssima a história de Débora. E a vitória que Deus dá por intermédio de duas mulheres aqui nessa passagem. Porque o Sísera foi um homem que inclusive usava da maldade e de abuso com mulheres daquela época. Então as mulheres não estavam seguras nesse tempo aqui também com a ação desses homens. E foi uma situação que Deus vem e intervém na história por intermédio de mulheres para mostrar que o poder é dele e que não importa, ele pode levantar homens, pode levantar mulheres e simplesmente não também, o Senhor não concorda com a maldade que se aplica. E aqui na história nós vemos homens que usaram mulheres e Deus usando mulheres para vencer a batalha. E no versículo 4 nos dá a identidade de Débora. Ela era, Débora, mulher profetisa. Então a Bíblia diz inicialmente que ela era uma profetisa. Quando Deus fala que na palavra que ela era uma profetisa, nos vai mostrar acerca que em primeiro lugar na vida dela, ela tinha o seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento para buscar o Senhor, esse relacionamento, essa intimidade com Deus. Então Débora, em primeiro lugar, ela tem esse relacionamento com Deus. Em segundo lugar, vai falar que ela era mulher de Lapidote. Lapidote significa tocha. Então eu acho interessante aqui que ela era a mulher de alguém que era uma tocha, alguém que estava aceso, alguém que também estava pronto. Alguns teólogos divergem nesse sentido que a tocha seria Débora.
Mas a Bíblia não fala acerca disso, ela diz que ela era mulher de Lapidote. Então nós vemos Débora aqui, em primeiro lugar, colocando Deus na sua vida. Então Deus estava em primeiro lugar, porque ela era uma profetisa, ela tinha esse contato com Deus, ela falava da parte de Deus. Em segundo lugar, ela está colocando a sua família, porque fala aqui que ela era mulher de Lapidote. Ela não era diferente, ela não era especial, ela não tinha superpoderes, né? Ela não era uma super mulher, ela não era Mulher Maravilha, ela não tinha todos esses recursos. Ela era alguém normal, que tinha uma vida normal, que tinha um marido para cuidar. E esse marido eu acho extremamente importante, por isso que eu pedi para o meu esposo participar da live hoje, depois ele vai voltar e comentar um pouco mais acerca disso. Mas essa questão da importância de que o marido dela estava juntamente com ela nesse ministério, ele é incluído aqui. Não fala, a Bíblia não fala qual era o ministério do marido dela, mas fala que ela era mulher de Lapidote. Então, certamente, o seu marido estava juntamente com ela nesse trabalho. E fortalecia ela nesse trabalho, e incentivava ela nesse trabalho, e mantinha ela desta maneira. Então, ela não deixava de cuidar da sua casa, não deixava de cuidar do seu esposo, não deixava de cuidar da sua família. E em terceiro lugar, a Bíblia diz aqui que ela julgava Israel naquele tempo. Então vai colocar para nós a respeito de um ministério que ela exercia, que era a questão do julgamento. O momento que ela conseguia julgar, ela era uma mulher aqui correta, ela era uma mulher de bom senso, era uma mulher de princípios e de valores, porque para julgar o povo naquela época, as situações que estavam ocorrendo, tinha que ser alguém que tinha valores, que tinha princípios, que tinha uma conduta moral. Então era alguém que exercia esse ministério. Então nós vemos exatamente relacionado na vida de Débora a importância do ministério para nossas vidas. Então nós vemos aqui Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, e em primeiro lugar essa mulher profetiza, ou seja, esse relacionamento com Deus. Em segundo lugar, esse cuidado com a sua família, então mulher de Lapidote, então o seu marido estava em segundo lugar aqui, a sua família vinha em seguida, esse cuidado com a sua casa, e em terceiro lugar, esse exercício do seu ministério, esse julgamento, essa ação que ela realizava. E a Bíblia diz que ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, e palmeiras naquela época havia em lugares onde havia um oásis. O oásis é um lugar onde se dá o refrigério na passagem pelo deserto. Então certamente era uma espécie de um oásis onde ela se encontrava ali para julgar o povo. Então veja a importância da palavra de Débora, que essa palavra servia de refrigério, servia de alimento para aquele povo, servia de algo que saciava naquele momento as pessoas que estavam ali buscando. Então a importância de sermos mulheres como Débora, essa mulher que tinha sabedoria para julgar, para ter uma palavra de conforto, uma palavra de refrigério, uma palavra que alimenta, uma palavra que motiva. E essa palavra de Débora não necessariamente seja só as pessoas de fora, mas também para dentro da sua casa, porque é importante o cuidado com a sua família, com o animar o seu esposo, o animar os seus filhos, animar os que estão próximos. Então Débora exercia esse ministério dessa forma. Ela tinha essa grande importância, ela tinha esse destaque de cuidar da sua família, da sua casa. E a Bíblia fala a respeito disso aqui, que os filhos de Israel subiam até ela em juízo para que ela julgasse, para que ela falasse a respeito desse povo. E ela então vai e manda chamar Baraque, e lhe entrega uma palavra de Deus para que ele reúna 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, e que vá até o Monte Tabor, e que lá, e próximo ao ribeiro de Quizon, e que lá Cícera, capitão do exército, já venceu os carros e a sua multidão, o Senhor daria na mão de Baraque. E eu acho interessantíssimo esse fato aqui, que quando Débora fala para Baraque isso, Baraque instintivamente, logo, ele não confia naquilo que Deus estava por intermédio de Débora, estava revelando o seu plano para Baraque. Só que Baraque estava com seus olhos tão vendados,
Ele estava absorto naquela situação, olhando para a dificuldade, olhando para o problema, que ele não conseguia ver o milagre que Deus estava falando, que Deus estava operando. Deus estava dizendo para ele, olha, faça a tua parte, porque os meus planos eu estou executando. Os meus planos eu vou executar. Aquilo que eu estou planejando eu vou fazer. E Deus revela, então, por intermédio de Débora para Baraque, qual era o plano de Deus. Olha, vai para o Monte Tabor, reúne 10 mil homens, vai para o Monte Tabor, ali próximo a esse ribeiro, que eu vou te entregar Sísera e seus exércitos. E Baraque não entendeu o plano de Deus, não entendeu que Deus tinha um plano. E às vezes a gente não entende que Deus tem um plano. A gente quer achar resultados, a gente quer o caminho mais curto, a gente não entende que Deus tem um plano. Deus tinha um plano para aquele povo, Deus tinha um plano para Débora, Deus tinha um plano para Baraque, e Baraque não entendeu. E aí Baraque teme e diz para Débora, olha, se fores comigo eu irei, se não fores comigo, porém não irei. E Débora é uma mulher corajosa, porque aonde nós vemos nesse tempo mulheres no meio de batalhas, porque eles vão para batalha, eles vão para o meio de guerra, elas não eram treinadas para empunhar espadas, mas essa mulher, ela tem coragem de ir para a batalha, ela tem coragem de ir à luta, e aí ela diz, certamente eu vou contigo, mas o Senhor vai dar a vitória por intermédio de uma mulher. E para quê? Porque nesse momento Baraque não está entendendo o plano de Deus, e ele está perdendo a honra que Deus gostaria de dar para ele. Então é assim que se faz. Ele se reúne, esses homens vão ali para o monte, e eu acho interessante que Deus vê o que nós não estamos vendo. Deus vê o que nós não estamos vendo. E quando o Senhor reúne ali, quando Baraque reúne ali juntamente com Débora, e com certeza Baraque está chamando Débora porque Débora servia de inspiração, inclusive para os homens daquele exército. A coragem dela, a palavra que ela trazia, o que ela representava de uma mulher sendo usada por Deus. Isso impactava aqueles homens também, inspirava aqueles homens naquela época. Então, a presença dela naquela batalha foi extremamente importante. A figura dela ali, uma mulher que está demonstrando coragem de ir para a batalha. Então, eu imagino ela passando juntamente com Baraque e aqueles homens de batalha ali olhando, bom, Débora está juntamente conosco, ela é uma mulher usada por Deus, Deus fala por intermédio dela, ela tem coragem, se Débora tem coragem, eu também tenho que ter. Então a importância de uma mulher que inspira não só mulheres, mas homens, inspira todos para ir para a batalha, para ir para a guerra. E essa mulher inspirava outras pessoas para ir para a guerra. E falando isso, fazendo citação a muitas mulheres que eu conheço que inspiram para nós irmos para a batalha, que inspiram para nós irmos para a guerra, para guerrearmos, para orarmos, porque as nossas armas em Efésios ali nos fala sobre a salvação, sobre o capacete da salvação ali, sobre a espada, sobre o escudo, está falando em várias coisas sobre como que deve ser a armadura do soldado. Mas a Bíblia nos mostra as armaduras do soldado, porém a oração já é a guerra. E muitas inspiram para a guerra, para quando nós oramos e clamamos a Deus, nós estamos em batalha, nós estamos enfrentando essa guerra, nós estamos indo para frente de batalha. Então isso é importantíssimo entendermos, que todo o trabalho que nós fizermos é um trabalho que inspira, que nos leva para frente de batalha. E aquela batalha ali, quando Sísera ouve que o povo de Israel está ali, naquele lugar, e naquela época, naquele período do ano, aquele riacho, ele não tinha água, era um período que eles estavam vendo uma espécie de uma seca. E aí, como Sísera confiava nos seus carros, ele tinha 900 carros, como a Bíblia diz. Flávio Josefo, historiador judeu, diz que ele tinha mais de 10 mil homens de infantaria, tinha mais de 300 carros, ele tinha muito mais cavaleiros, ele tinha muito mais gente para ir para a guerra, ele tinha essas condições. E quando eles vão para a guerra ali, Sísera está pensando, agora eu vou exterminar com o povo de Israel. Só que Deus tinha um plano. E isso é interessante, quando o inimigo se levanta contra nós, ele pode vir com carros, com cavalos e seus cavaleiros, e a Bíblia diz que nós não confiamos em carros e seus cavalos, mas sim nos gloriaremos em nome do Senhor. É nele que nós colocaremos a nossa confiança. E quando ele vai para a batalha, ele vai para a guerra ali,
pensando em exterminar o povo de Deus, Deus já tinha um plano. E quando eles chegam ali com aqueles carros de guerra, porque imaginem nessa época que o povo de Israel não tinha estratégia militar ainda. Quem tem estratégia militar ou vai desenvolver uma estratégia melhor ali, já é no tempo do rei Saul, do tempo do rei Davi. Nesse período eles não tinham um grande armamento de guerra, eles estavam desorganizados ali nas questões de tribos. Débora foi a figura importantíssima que uniu aquele povo, para que eles fossem para a batalha. E eles não têm grande armamento de guerra, eles não têm grandes meios de enfrentar o exército de Sísera. E quando eles vão ali para a batalha, Flávio José fala que houve uma grande temporal, algo incrível, e que o povo de Israel estava de costas, onde vinha aquele temporal, e com chuva e granizo, e todo aquele envolvimento ali, como o povo de Israel estava batalhando de costas, eles não chegavam a enfrentar o temporal, mas os exércitos de Sísera sim. E o rio que estava seco ali encheu e transbordou. E aí, como transbordou, aqueles carros de guerra que estavam, aqueles 900 carros de guerra, atolaram. E ali, como eles ficaram atolados, eles não conseguiram se manejar na batalha. E foi dessa maneira, então, que o povo de Israel conseguiu batalhar e vencer o exército de Sísera. E quando Sísera viu que a situação estava difícil, estava complicado ali, que eles estavam perdendo, Sísera, então, ele sai, ele vai se refugiar, então, aqui na tenda de Éber, o queneu, e está ali a sua esposa, Jael, e aí ele entra, ele acha que vai continuar tudo bem, tudo certo, ele se esconde ali, pede para que ela não diga que ele está presente naquele lugar, e só vai descansar. Ela então lhe dá um leite, ele toma, acaba dormindo, e quando ele está dormindo, ela pega então a estaca e o seu martelo, e quando ele está dormindo, ela crava essa estaca na cabeça de Sísera, e por fim acaba que a batalha é vencida por uma mulher, na verdade duas mulheres, Débora e Jael. E importantíssimo que naquela época as mulheres é que armavam as tendas, e Jael sabia muito bem usar a estaca e o martelo para fincar as suas tendas. Então é muito importante, mulheres, nós sabermos quais são as armas que Deus nos tem dado para fincar as nossas tendas. Então ela sabia que armas utilizar, e ela teve coragem de enfrentar a batalha. Muitas vezes nós temos lutas, temos dificuldades, temos problemas, e nos encontramos em situações, não sabemos o que fazer, mas quem sabe montar sua tenda já sabe que tem as suas armas dentro dela. E ali aquele general que usava mulheres para maldade, agora Deus usa mulheres para vencer esse general, para mostrar que Deus tem um plano que nós não conhecemos. Então é muito extraordinário. E Débora, por fim, ela vai se tornar uma cantora, porque ela vai, no seu cântico aqui, ela vai enaltecer o nome do Senhor. E aí ela vai dizer que ali estavam as aldeias de Israel, estava o povo de Israel. Lá no capítulo 5 de Juízes, versículo 7, diz: cessaram as aldeias de Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. E lá no versículo 2 diz: desperta, desperta, Débora, desperta, e entoa um cântico, levanta-te. E nessa noite eu quero te dizer: desperta, Débora, desperta, que Deus tem te chamado, desperta, que Deus está te chamando para um trabalho, para uma obra. Débora, ela se levantou como mãe daquela nação, ela se colocou como mãe. Ou seja, ela adotou aquele povo, ela simplesmente tomou aquela situação para ela, ela tomou aquele povo para ela como mãe. Como é que a gente age como mãe com nossos filhos? Cuidando, trazendo alimento, trazendo uma palavra, uma orientação, principalmente o carinho, o amor, a disciplina no momento certo. E Débora, ela se levanta como mãe em Israel, ela se levanta, ela diz: eu me levantei como mãe. Quantas vezes Deus tem colocado palavras na nossa boca, Deus tem colocado sentimentos no nosso coração, e muitas vezes nós estamos intimidadas, estamos preocupadas. Será que é mesmo o Senhor tem nos chamado? Será que é a obra de Deus que eu tenho que realizar? Mas Deus tem chamado mulheres para se levantar, para se despertar na obra de Deus, para seguir esse chamado, assim como Débora está dizendo aqui: desperta, desperta, Débora. Então, a importância de Débora se levantarem e se despertarem, abelhas trabalhadoras,
mulheres cheias do Espírito Santo, que têm o seu relacionamento com Deus, que cuidam da sua casa, que cuidam da sua família, que trazem os seus filhos na palavra do Senhor, que têm essa preocupação de usar as armas que Deus deu, tem essa preocupação de ir para frente de batalha. Deus não nos chamou para ficarmos acovardadas. Deus não nos chamou para nós aceitarmos tudo e não orarmos, e não lutarmos, e não enfrentarmos o inimigo. E depois que essa batalha aqui aconteceu, a palavra do Senhor diz que eles tiveram paz por 40 anos, porque uma mulher se levantou, porque uma mulher teve coragem. O ministério feminino é extremamente importante. E quando eu falo ministério feminino, eu não estou simplesmente falando em graus eclesiásticos. Eu estou falando em ministério, mulheres chamadas para o ministério. Os ministérios que estão lá no livro de Efésios, que o Senhor chamou, uns para mestres, uns para pastores, evangelistas, apóstolos. Então nós temos aqui pessoas que são chamadas, e todos nós temos um ministério a exercer. Deus deu para cada um de nós um ministério. E Débora aqui para nós é uma inspiração para que mulheres se levantem para fazer a obra de Deus, para que mulheres se levantem no campo de batalha através da oração, porque a oração é uma batalha, é um campo de batalha. Para nós vencermos o inimigo, para nós entendermos, aqui Débora entendeu, porque ela tinha um relacionamento com Deus, ela tinha uma intimidade com Deus, ela entendeu que Deus tinha um plano. Baraque não entendeu que Deus tinha um plano, mas Deus já tinha tudo planejado. Às vezes nós não entendemos, mas é importante nós nos colocarmos como Débora. Esse relacionamento com Deus, essa intimidade que nós temos com Deus, é que vai fazer nós entendermos que Deus tem um plano, e que Deus tem um projeto, e que Deus tem algo, e que às vezes nós no momento não estamos entendendo. Quantas vezes eu não entendo porque o Senhor me dá mensagens, palavras para falar. Às vezes Deus coloca no meu coração mensagem para falar, e eu fico pensando, Senhor, mas às vezes é uma mensagem tão dura, às vezes é uma situação difícil, mas lá adiante eu vou entender que Deus tem um plano, e que Deus tem seu projeto, e que Ele tinha seus planos desde o início. E muitas vezes a gente não entende os planos que Deus tem para nós. E Deus tem planos para nossas vidas. E mulheres, nós precisamos nos levantar para servir ao Senhor, para seguir esse chamado. Se é orando, se é ensinando, se é aconselhando, se é pastoreando. Porque mulheres também pastoreiam. Quando você cuida de outras pessoas, você está pastoreando. Quando você aconselha outras pessoas, você está pastoreando. Você não precisa ter um título para fazer isso, você precisa ter um ministério para fazer isso. E Deus tem um ministério para cada um de nós. Você está profetizando, quando você profetiza a bênção para a vida das pessoas, que está alertando a palavra, está trazendo, olha, a palavra do Senhor está dizendo, você está sendo utilizado como ministério profético, quando você está mostrando na palavra do Senhor, exortando, consolando e edificando, como diz a palavra de Deus. Você tem um ministério evangelístico, quando você sai buscar as almas, quando você tem um amor, um chamado por almas, que você quer almas que sejam salvas. Você tem um ministério de mestre, ou doutores, como diz a palavra do Senhor, quando você tem um chamado para o ensinamento. Então Deus tem um ministério para cada um de nós. E nem sempre nós vamos utilizar nossos ministérios à frente dos púlpitos, mas sempre vamos ter um ministério para ser utilizado. Se é dentro da nossa casa, e aqui Débora é a maior exemplo para nós, que nós temos condições, sim, mulheres, de fazer tudo. De servir a Deus em primeiro lugar, de ter o nosso relacionamento com Deus, de ter nosso relacionamento com a nossa família, de cuidar do nosso esposo, né? De ter palavra de ânimo na nossa casa e de ser ferramentas também na obra de Deus, no exercício do ministério que o Senhor tem nos chamado. Vamos ser Déboras corajosas, vamos encorajar mais e mais pessoas para servirem o reino de Deus. Então eu vou dar mais oportunidade para o meu esposo estar falando mais um pouquinho acerca de Débora, acerca do ministério e a visão a respeito de como é o ministério chamado que Deus tem para a vida de mulheres na obra de Deus e principalmente dentro da família. Então, ouvimos uma preciosa mensagem sobre Débora, uma mulher grandemente usada pelo Senhor, porque Deus tinha algo, um grande propósito na vida dela. Deus deu um grande talento para ela.
E ela não simplesmente escondeu o seu talento, mas ela usou na obra do Senhor. E isso é importante para você que está nos ouvindo nesta noite, né? Que você que tem um grande talento, não esconda seu talento. Não guarde somente para si, mas use na obra do Senhor. Nós vimos que Débora foi uma mulher valente, uma mulher que se colocou realmente nas mãos do Senhor. Confiou inteiramente no Senhor. Confia no Senhor. Entrega a Ele a sua vida. Todos os dias ore. Coloque na presença de Deus a sua família. Porque é um bem precioso que você jamais poderia pagar, jamais poderia comprar. Porque o nosso Deus é maravilhoso. Todos os dias nós agradecemos. Porque Deus, Ele é tremendo, né? Abra o teu coração para Ele. Deixe Deus falar contigo o que Ele quer na sua vida, o que Ele quer na sua casa. E a palavra de Deus diz assim que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Enquanto a mulher tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Seja sábia, edifique a sua casa, conforte seu marido, seus filhos. Muitas vezes o marido também ele precisa de um momento de apoio, né? Que a sua esposa possa dar uma palavra de apoio nesses nossos dias estão tão difíceis, tão terríveis, mas uma palavra de apoio, uma palavra de amor, uma palavra de conforto edifica o seu marido, edifica a sua casa. E Deus, Ele está aproximando a família. Deus, Ele ama a família. Ele criou a família e Ele ama cada um de nós. O ministério da mulher é muito importante, porque a mulher ela tem uma visão diferente da visão do homem. E Deus usa ela da forma que Ele quer, da forma diferenciada, né? Ela tem visão de muito mais detalhes, né? E Deus quer usar essas mulheres. Mulheres virtuosas. Mulheres, se coloquem na presença do Senhor e deixe Ele te usar, né? A palavra de Deus nos fala de muitas mulheres que foram usadas por Deus, muitas mulheres virtuosas, e você é uma delas, das mulheres virtuosas que Deus quer abençoar e quer usar. Como é que se sentia o Lapidote? E na tua visão, como é que tu acha que o Lapidote via o trabalho da mulher dele? Eu imagino que ele era orgulhoso pelo trabalho dela, né? Porque ela era uma mulher de Deus, uma mulher que desenvolvia um grande trabalho, tanto na obra do Senhor, porque ela era uma profetisa, quanto ela era muito bem vista por toda a sociedade. Era aquela mulher que fazia o bem e não o mal. Era a mulher que era tremendamente usada por Deus em todos os sentidos, até mesmo na sabedoria, para edificar, para construir, para orientar, para aconselhar.